A gente vai agora lá para o corredor das comissões, porque tem uma reunião daqui a pouco na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Quem está por lá tem as informações. É a Carol Nogueira. Carol. Bom dia, Vera. Pois é, várias audiências públicas na manhã de hoje aqui no corredor das comissões. A gente vai começar falando dessa aí que você já falou na Comissão de Desenvolvimento Econômico, que vai debater a política de comércio exterior do Brasil. Uma mudança recente aí com o atual governo e alguns deputados estão preocupados com os rumos dessa nova política de comércio exterior. Quem vai conversar aqui com a gente, e é um dos deputados que pediu essa audiência, é o deputado Zé Neto, do PT da Bahia. Bom dia, deputado, obrigado por estar aqui com a gente. Quais são esses rumos, então, dessa nova política exterior do Brasil que preocupam os deputados e com quem vocês vão debater essas mudanças? Olha, Carol, são muitas situações novas. O relacionamento com a China em estado muito complicado, que é o nosso maior parceiro comercial. Há algumas posições que têm sido tomadas pelo atual presidente com relação a Israel, têm criado problemas com o mundo árabe, que é um grande comprador do Brasil. A gente exporta muito, principalmente carne e também frango. Nós temos preocupação com a opção que o governo fez, por exemplo, de praticamente sair da OMC e ir para o OCDE, sem nenhuma vantagem demonstrada até agora, só com promessa de futuro, quando a gente sabe que países como o México, por exemplo, como a Coreia, que estão na OCDE, ao entrar na OCDE tiveram algumas vantagens e negociaram situações que são privilégios. O Brasil não negociou privilégio nenhum. E todo esse processo também de abertura comercial para o mundo, sem barreiras em muitas situações que são complicadas e que afetam desde a tecnologia até a agricultura, até a produção agrícola. Por exemplo, vou dar aqui o exemplo, a gente está aqui abrindo o nosso país de forma muito escancarada para que entre bens de consumo e tecnologia. Mas tem situações que precisam ser tratadas de forma cirúrgica. O que é interessante para a gente, o que é que não é interessante. Por exemplo, também no caso do leite. O leite, até agora, não está decidido exatamente o que vai se fazer, mas se você perceber, você que está do lado de lá, que hoje aqui o Brasil tem uma produção de leite buscando uma crescente e que se houver uma abertura, por exemplo, para a Nova Zelândia, para a Europa, é claro que essa quebra de barreiras vai gerar um mercado muito aberto para países que têm competitividade, uma produção muito maior do que a nossa e que tem incentivos muito densos para os produtores de leite desses países. E aí a gente vai perder muito, então hoje é o dia de discutir e vamos tentar aqui apresentar algumas proposições para ver se a gente consegue ajudar essa política internacional do ponto de vista do mercado exterior. Vocês convidaram representantes do Ministério da Economia, da CNI, da própria Zona Franca de Manaus também. O que pode sair de prático dessa audiência pública, deputado? Olha, se tem uma coisa que a gente tem visto e com muita intensidade é que o Congresso, o Senado e a Câmara, nós hoje temos um papel muitíssimo importante nesse contexto. E aqui, com força, com unidade, inclusive eu estou colocando aqui algumas situações que não são situações da oposição apenas, são situações de todo o Congresso. Há uma preocupação, inclusive, de partidos que estão próximos ao governo, que já se colocam até como partidos de base com relação a essa política internacional, com relação a essa política de comércio exterior. Então, nós chamamos diversos atores que estão envolvidos diretamente com essa situação, até porque nós estamos muitíssimo preocupados com o que está acontecendo com a indústria brasileira. Essa semana, a indústria brasileira acusou os piores índices dos últimos 40 anos, que é quando se tem esse controle de forma mais rigorosa. Portanto, é hora de sentar, olhar mais para dentro do Brasil, olhar com mais tranquilidade para o que nós estamos enxergando fora. Tem situações que é interessante se fazer uma política exterior aberta? Tem, mas isso tem que ser tratado, como eu disse agora há pouco, de forma mais cirúrgica, de forma mais adequada, porque nós não temos condição, por exemplo, de desprezar o mercado da América Latina, de fazer acordo com os Estados Unidos e prejudicar a parceira nossa aqui ao lado, que é a Argentina. Nós não temos condição nenhuma de ficar enfrentando interesses comerciais, colocando de lado, por exemplo, a China, em algumas situações, e atendendo a reclames dos Estados Unidos. Então, vamos conversar com todo mundo. Sempre foi uma política do Brasil,
não entrar em discussões regionais e internacionais do ponto de vista ideológico ou de conflitos. Sempre foi uma política de estar buscando abertura com todos os países, de qualquer ideologia, de qualquer situação do ponto de vista religioso. E me parece que agora a opção que está sendo feita é uma opção muito ideológica e também de interesse do capital. Esse interesse do capital nem sempre é o interesse do capital nacional, que tem aferido aí índices negativos, e nós precisamos aqui hoje opinar e apontar caminhos. Eu acho que é possível, com unidade, apontar caminhos com racionalidade, com tranquilidade e, acima de tudo, com coerência. Deputado Zé Neto, obrigada então pela sua entrevista. A gente acompanha essa audiência que começa daqui a pouquinho. Voltamos com você, Vera.